Como esse é o último, né? Eu já vou te seguir nas redes sociais. Aí a gente mantém contato e, porventura, se quiser ler um outro livro, a gente estamos aí. Vamos ver sim. Vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a leitura, então. E aí a gente vai fazendo também os devidos comentários. E eu acho que vai estar bem em cima disso que a gente já comentou, tá? A gente já fez alguns comentários. Você quer começar a leitura? Pode ser. Bora. Vamos lá. Medite sobre a mortalidade comum. A minha voz está boa? Tá boa. Beleza. Medite sobre a nossa mortalidade comum, a lei da negação. A maioria de nós passa o tempo todo evitando pensar na morte. Em vez disso, deveríamos ter a inevitabilidade da morte sempre em mente. Entender a brevidade da vida nos enche com um senso de propósito e urgência para realizar os nossos objetivos. Ao nos treinarmos para confrontar e aceitar essa realidade, teremos mais facilidade para lidar com os obstáculos, separações e crises inevitáveis. Isso nos dará um senso de proporção daquilo que importa de fato na nossa curta existência. O ser humano procura o tempo todo por maneiras de se separar dos outros e se sentir superior. Em vez disso, devemos ver a mortalidade em todos e enxergar o modo como ela nos iguala e conecta. Ao nos tornarmos mais cientes da nossa mortalidade, intensificaremos a nossa experiência de cada aspecto da vida. Ó, top isso, hein? Então agora ele Quer fazer algum comentário? Então, assim, trabalhar essa questão da consciência, né, e de viver o momento presente tem muito a ver com mindfulness, de você estar presente, você valorizar as coisas e não se tornar ali um escravo da vida, sabe? Um dos meus valores é a liberdade, sabe? E a liberdade tem muito a ver com amor. Então, eu sempre procuro desenvolver isso através do meu dia a dia, sabe? De alguma forma, para eu sentir liberdade e sentir a minha vida mais intensa. Outro valor também é a contribuição. Então, eu procuro sempre estar contribuindo de alguma forma para estar desenvolvendo isso. Quando eu desenvolvo isso, quando eu sinto isso dentro de mim, minha vida começa a ter mais intensidade, começa a ter mais poder, começo a viver mais no momento presente, saindo daquele automatismo cerebral. E não vivendo feito um escravo, sabe? Nós temos que sair da nossa... Porque existem muitas escravidões. Ontem eu estava vendo um filme de escravidão e eu tive essa reflexão. Quantas pessoas não são escravas, né? Como eram os escravos mesmo, só que de uma outra forma, né? Escravo de um relacionamento, escravo de um emprego, escravo de uma condição financeira, Escravo de um vício. Hã? Escravo de um vício. Escravo da opinião dos outros. A escravidão tem diversas formas de se manifestar, né? É isso. E a gente precisa se libertar de todas elas, né? Então, vamos lá. O Lucas vai ler agora a história aqui, e aí depois a gente vai fazer mais algumas reflexões. Vamos ver, então, a história que o autor nos traz para ilustrar o ponto do livro de hoje. A balança no flanco. Quando criança... a bala no flanco. Isso, a bala no flanco. Quando criança, crescendo em Savannah, no estado norte-americano da Geórgia, Mary Flannery O'Connor, 1925 a 1964, sentiu uma conexão forte e poderosa com o pai, Edward. Parte disso vinha naturalmente da impressionante semelhança física entre os dois. Os mesmos olhos grandes e penetrantes, as mesmas expressões faciais, no entanto, o que era mais importante para Mary era que toda a maneira de eles pensarem e sentirem parecia estar em sintonia perfeita. Ele percebia isso quando o pai participava dos jogos que ela inventava. Entrava de forma tão natural no espírito da coisa e a imaginação dele se movia numa direção muito similar à dela. Ambos tinham meios de se comunicar sem dizer uma única palavra. Mary, filha única, não sentia o mesmo em relação à mãe, Regina, que vinha de uma classe social superior à do marido e que tinha aspirações de ser uma figura importante na sociedade local. A mãe queria moldar a filha, bem estudiosa e reclusa, uma perfeita dama sulista, mas Mary, teimosa e voluntariosa,
não cooperava. Considerava a mãe e os outros parentes um pouco formais e superficiais. Aos 10 anos, ela escreveu uma série de caricaturas deles, que ele chamou de My Relatives, minhas relativizações. Grafia incorreta de My Relatives, ou meus parentes. Com o espírito travesso, deixou que todos lessem as vinhetas, e a reação deles foi, naturalmente, de choque, não apenas por algo como haviam sido retratados, mas também pelo humor afiado da menina de 10 anos. Para o pai, porém, as caricaturas eram maravilhosas. Ele as colecionou num livrinho que mostrava os visitantes, prevendo um grande futuro para a filha como escritora. Muitos reconheciam desde cedo que ela era diferente das outras crianças, até um pouco excêntrica, e Mary se deleitava com o orgulho que o pai expressava pelas qualidades incomuns dela. Mary entendia o tão bem que ela se assustou quando, no verão de 1937, percebeu uma mudança na energia e espírito dele. A princípio, era algo sutil, erupções cutâneas no rosto, uma fadiga súbita que lhes acometia durante as tardes. Ele começou a tirar sonecas cada vez mais longas e sofria de crises frequentes de gripe, com o corpo todo tremendo. De vez em quando, a garota escutava por trás das portas quando os pais conversavam sobre doenças, e o que ela conseguiu discernir era que havia algo muito errado. A firma imobiliária que o pai fundara alguns anos antes não estava indo muito bem, e ele estava de desistir dela. Alguns meses depois, conseguiu obter um emprego governamental em Atlanta, que não pagava muito bem. Para administrar o orçamento apertado da família, Mary e a mãe se mudaram para uma casa espaçosa que pertencia a parentes na cidade de Milledgeville, no centro da Geórgia, não muito longe de Atlanta. Em 1940, Edward estava fraco demais para continuar no emprego e se mudou de volta para casa. Nos meses seguintes, Mary o viu se tornar mais magro e debilitado a cada dia, atormentado por dores lancinantes nas juntas, até falecer, afinal, em 1º de fevereiro de 1941, aos 45 anos. Meses mais tarde, ela descobriu que a doença dele era conhecida como lúpus eritematoso, uma enfermidade que faz o corpo produzir anticorpos que atacam e enfraquecem os próprios tecidos saudáveis. Hoje é conhecido como lúpus eritematoso sistêmico, em sua versão mais grave. Após o falecimento do amado pai, Mary se sentiu abalada demais para falar com qualquer um sobre a perda, mas confiou a um caderno secreto o efeito que a morte teve sobre ela. A realidade da morte desceu sobre nós e uma consciência do poder de Deus rompeu a nossa complacência. Como uma bala no flanco, um senso do dramático, do trágico, do infinito caiu sobre nós, enchendo-nos de tristeza, mais do que tristeza, assunto. Ela teve a sensação de que uma parte dela morrera. Tão ligados haviam sido os dois na vida um do outro. No entanto, além da ferida súbita e violenta infligida a ela, Mary foi levada a se perguntar sobre o que tudo significava no esquema cósmico mais amplo. Intensamente devota à fé católica, imaginava que tudo acontecia por algum motivo e era parte do plano misterioso de Deus. Algo tão importante quanto a morte precoce do pai precisava ter um sentido. Nos meses seguintes, Mary passou por uma mudança. Ela se tornou excepcionalmente séria e dedicada ao trabalho escolar, algo que havia sido bem indiferente no passado. Começou a escrever histórias mais longas e ambiciosas. Frequentou a faculdade local para mulheres e impressionou os professores com as suas habilidades literárias e a profundidade do seu pensamento. Decidiram que o pai lhe adivinhara corretamente o destino, ser escritor. Cada vez mais confiante em seus poderes criativos, decidiu que o seu sucesso dependia de sair da Geórgia, morar com a mãe em Milledgeville, e a fazia se sentir claustrofóbica. Ela se inscreveu na Universidade de Iowa e foi aceita com uma bolsa de estudos integral para o ano acadêmico que se iniciava em 1945. A mãe lhe implorou que reconsiderasse, pensando que a filha única era frágil demais para viver sozinha. Mas Mary estava determinada.
e, matriculada na famosa oficina literária da universidade, resolveu simplificar o nome para Florence O'Connor, sinalizando a sua nova identidade. Trabalhando com determinação feroz e disciplina, Flannery passou a atrair a atenção dos seus contos pelos personagens do Sul que descrevia e que parecia conhecer tão bem, expondo as qualidades sombrias e grotescas ocultas sob a superfície da gentileza sulista. Ela recebeu convites de agentes e editoras, e as revistas mais respeitadas aceitaram as histórias dela. Depois de Iowa, Flannery se mudou para a Costa Leste, se estabelecendo em Connecticut, numa casa de campo dos amigos Sally e Robert Fitzgerald, que lhe alugaram um quarto. Lá, sem distrações, ela trabalhou com ardor no seu primeiro romance. O futuro parecia tão promissor, e tudo seguia de acordo com o plano que ela traçara para si, depois da morte do pai. No Natal de 1949, ela voltou a Millard Gervais para uma visita e, ao chegar lá, sentia-se bem doente. Os médicos a diagnosticaram como tendo nefrotose, um rim flutuante, ou rim flutuante. Ela precisaria de alguma cirurgia e de algum tempo para recuperação em casa. Tudo o que queria era voltar para Connecticut, estar com os amigos e terminar o romance dela, que estava se tornando cada vez mais ambicioso. Por fim, conseguiu retornar em março, mas no decorrer dos meses seguintes, passou a ter crises estranhas de dor nos braços. Consultou médicos em Nova York e diagnosticaram artrite reumatoide. Naquele mês de dezembro, ela retornou à Geórgia mais uma vez para o Natal e, na viagem de trem, sentia-se terrivelmente mal. Quando foi recebida pelo tio, mal conseguiu andar. Sentia-se como se houvesse, de repente, se transformado numa idosa frágil. Atormentada pelas dores nas juntas e sofrendo com febres altas, foi internada de imediato no hospital. Informaram-lhe que era um caso grave de artrite reumatoide e que levaria meses para que fosse estabilizada. Ela teria de permanecer em Millard por um período definido. Flannery não tinha muita fé nos médicos nem a certeza do diagnóstico, mas estava fraca demais para discutir. As febres a faziam sentir como se estivesse morrendo. Para tratá-la, os médicos lhe deram doses enormes de cortisona, a nova droga miraculosa, que aliviou bastante a dor e a inflamação nas juntas. Também lhe deu erupções de energia intensa, que lhe perturbavam a mente, a qual esvoaçava com todo tipo de pensamentos estranhos. Como efeito colateral, seus cabelos caíram e o rosto inchou. Como parte da terapia, precisava de transfusões frequentes de sangue. A vida dela havia tomado um rumo sombrio. Parecia-lhe uma coincidência bem estranha que, quando as febres eram mais altas, ela tinha a sensação de estar ficando cega e paralisada. Após alguns meses antes, quando ainda não estava doente, decidira fazer o protagonista do seu romance cegasse a si mesmo. Será que previra o próprio destino? Ou a doença já estava lá, fazendo-a ter aqueles pensamentos? Sentindo a morte em seu rastro e escrevendo num ritmo rápido, enquanto internada no hospital, ela terminou o romance, que batizou de Sangue Sábio, inspirado por todas as transfusões de sangue por que havia passado. O romance tratava de um jovem, Hazel Motz, determinado a espalhar a doutrina do ateísmo para uma nova era científica. Ele acredita ter o sangue sábio. Não tem necessidade de nenhum tipo de orientação espiritual. A narrativa conta o seu declínio até chegar ao assassinato e à loucura e foi publicada em 1952. Depois de meses hospitalizado e de ter se recuperado o suficiente em casa, Flannery voltou para Connecticut para uma visita aos Fitzgerald, na esperança de que, no futuro próximo, conseguisse talvez retomar a antiga vida na casa do campo deles. Um dia, enquanto ela e Sally passeavam de carro pelo campo, Flannery mencionou a artrite reumatoide. A amiga decidiu, afinal, lhe contar a verdade, que a mãe, superprotetora, em combinação com os médicos, esconderam dela. Flannery, você não tem artrite, você tem lúpus. Flannery começou a tremer. Depois de alguns momentos de silêncio, respondeu: bem, não é uma boa notícia, porém, eu não tenho como lhe agradecer por me contar. Eu pensei que tivesse lúpus e imaginei que estivesse enlouquecendo. Prefiro mesmo estar doente a estar louco.
apesar da reação calma. A notícia a deixou desnorteada. Era como levar uma segunda bala no flanco, a sensação original retornando com o dobro do impacto. Agora tinha certeza de que herdara a doença do pai. De repente, tinha que encarar a realidade de que talvez ela não tivesse muito tempo para viver, dada a rapidez com que Edward deteriorara. Agora, estava claro para ela que não haveria planos ou esperanças de ela viver em qualquer outro lugar que não Malijetville. Ela abreviou a estada em Connecticut e voltou para casa, sentindo-se deprimida e confusa. A mãe era agora a administradora da fazenda da família, chamada Andaluzia, nos arredores de Malijetville. Flannery teria que passar o resto dos dias por lá com a mãe, que cuidaria dela. Os médicos pareciam pensar que ela teria uma expectativa normal de vida, graças a essa nova droga milagrosa. Mas Flannery não partilhava da confiança deles, vivenciando em primeira mão os muitos efeitos colaterais adversos, indagando-se por quanto tempo o corpo dela os suportaria. Ela amava a mãe, mas eram muito diferentes. A mãe gostava de conversar e era obcecada com o status e as aparências. Nas primeiras semanas em casa, Flannery teve uma sensação de pânico. Sempre havia sido voluntariosa, como pai. Gostava de viver nos seus próprios termos e a mãe era bem energética e intrometida. Além disso, Flannery associava sua habilidade criativa com uma vida fora da Geórgia. Conhecendo o vasto mundo, estando entre colegas com quem poderia conversar sobre assuntos sérios, ela sentiria a mente se expandir diante desses horizontes mais amplos. Andaluzia seria como uma prisão, e ela receava que a sua mente se enrijecesse nessas circunstâncias. Entretanto, ao contemplar a morte que a fitava no rosto, Flannery pensou a fundo no curso da sua vida. Estava claro que o que importava para ela, mais do que os amigos onde moraria, ou até mesmo a própria saúde, era a sua escrita, a expressão de todas as ideias e impressões que a acumularam. Tinha tantas histórias a escrever, e mais um romance ou dois. Talvez de algum modo estranho, esse retorno forçado ao lar fosse uma bênção disfarçada, parte de algum outro plano para ela. No quarto dela, em Andaluzia, longe do mundo, ela não teria nenhuma distração possível. Deixaria claro à mãe que aquelas 2 horas ou mais pela manhã em que escrevia eram sagradas e não toleraria nenhuma interrupção. Agora poderia concentrar toda a sua energia no trabalho, mergulhar ainda mais nos personagens e trazê-los à vida. No coração da Geórgia, escutando com atenção os visitantes e fazendeiros, seria capaz de ouvir as vozes dos personagens, seus padrões de fala, reverberando em sua mente. Ela sentiria uma conexão ainda mais profunda com a terra, como o sul que a obcecava. Nos seus passeios, naqueles primeiros meses em casa, começou a sentir a presença do pai em fotografias. Eram objetos que ele apreciava, os cadernos dele que ela encontrou. A presença dele a assombrava. Ele havia desejado que a filha se tornasse escritora. Ela sabia disso. Talvez quisesse que obtivesse sucesso onde ele havia fracassado. Agora, a doença fatal que compartilhavam os unia ainda mais. Ela sentiria a mesma forma de sofrimento que havia afligido o corpo dele. No entanto, escreveria mais e mais, insensível à dor, de algum modo compreendendo o potencial que o pai vira nela quando esta era criança. Pensando dessa forma, percebeu que não tinha tempo a perder. Por quantos anos mais viveria e teria energia e claridade para escrever? Concentrar-se no trabalho também a ajudaria a se livrar de qualquer ansiedade sobre a doença. Quando estava escrevendo, conseguia esquecer-se por completo de si mesmo, habitando em seus personagens. Era como uma experiência religiosa em que perdia o ego. Como escreveu um amigo, comunicando a notícia da doença, consigo, com um olhar enviesado, aceitar tudo isso como uma bênção. Havia outras bênçãos a se considerar também. Sabendo tão cedo sobre a doença, ela teria tempo para se acostumar com a ideia de morrer jovem. Isso amorteceria o golpe. Saborearia cada minuto, cada experiência, e aproveitaria ao máximo os encontros limitados com pessoas de fora. Não poderia esperar muito da vida, então tudo que eu tivesse traria significado. Não havia necessidade de se queixar ou se sentir pena de si mesmo. Todos teriam que morrer algum dia. Agora, seria mais fácil para ela não levar tão a sério as preocupações mesquinhas que pareciam enervar tanto os outros. Era até
mesmo capaz de olhar para si mesmo e rir das suas próprias pretensões como escritor, e zombar de como parecia ridículo com a cabeça careca, professando por aí como uma bengala. Ao voltar a escrever as suas histórias com um novo senso de compromisso, Flannery sentiu outra mudança interior, uma consciência e desgosto crescentes em relação ao curso da vida e da cultura dos Estados Unidos na década de 1950. Sentia que as pessoas se tornavam cada vez mais superficiais, obcecadas por bens materiais e assoladas pelo tédio, como crianças. Estavam à deriva, sem alma, desconectadas do passado e da religião, debatendo sem qualquer senso mais elevado de propósito. No âmago desses problemas, havia a inabilidade delas de enfrentar a própria mortalidade e a seriedade disso. Ela expressou parte disso numa história inspirada pela sua própria doença, chamada O Resistente Frio. O personagem principal é um jovem que volta para casa na Geórgia, mortalmente doente. Ao desembarcar do trem, a mãe, lá para recebê-lo, havia emitido um pequeno grito. Ela se mostrou horrorizada. Ela se alegrou por ela ter visto de imediato a morte no rosto dele. A mãe, aos 60 anos, seria apresentada à realidade, e ela supunha que a experiência, se não a matasse, a ajudaria a crescer. Na opinião de Flannery, os indivíduos estavam perdendo a sua humanidade e eram capazes de todo tipo de crueldades. Não pareciam se importar muito uns com os outros e se sentiam bem superiores a qualquer tipo de forasteiro. Se vissem o que ela havia visto, como o nosso tempo é tão curto, como todos precisavam sofrer e morrer, isso alteraria o modo de viver deles, faria que crescessem, derreteria toda aquela frieza. O que os leitores dela precisavam era levar sua própria bala do flanco, para que o choque os arrancasse da sua complacência. Ela conseguiria isso ao retratar de maneira mais crua possível o egoísmo e a brutalidade que espreitavam sobre a superfície dos personagens dela, que no exterior se mostravam tão agradáveis e banais. O único problema que Flannery tinha que enfrentar com a sua nova vida era a solidão esmagadora. Ela necessitava de companhia de pessoas para apaziguá-la e dependia do elenco de personagens com quem se encontram para lhe suprir material infindável para a sua obra. À medida que a sua fama aumentou, com a publicação de Sangue e Sabo e das suas coleções de histórias, ela pôde contar com uma visita ocasional de outros autores e de fãs da sua obra fazendo, e vivia para esses momentos, aplicando toda a sua energia para observar os visitantes e explorar as profundezas. Para preencher as lacunas entre esses encontros sociais, começou uma longa correspondência com uma quantidade cada vez maior de amigos e fãs, respondendo a quase todos que lhe escreviam. Muitos deles levavam vidas bem complicadas. Havia um jovem na região meio-oeste do país que tinha pensamentos suicidas e que estava à beira da loucura. E uma moça brilhante da Geórgia, Betty Hester, sentia vergonha por ser lésbica e escrevia confidências a Flannery, e as duas passaram a se corresponder com regularidade. Flannery nunca julgava nenhum deles, sentindo que ela mesma era bem estranha e fora da cultura predominante. A esse elenco cada vez maior de personagens e desajustados oferecia conselhos e compaixão, sempre os encorajando a devorar suas energias a algo exterior a eles mesmos. As cartas eram da mídia eram a mídia perfeita para Flannery por lhe permitirem manter alguma distância física das pessoas. Ela temia a intimidade em excesso, pois significaria apegar-se àqueles a quem logo teria que dizer adeus. Dessa maneira, construiu aos poucos o universo social perfeito para os seus propósitos. Num dia de primavera, em 1953, ela recebeu a visita de um dinamarquês alto e belo, de 26 anos, chamado Erik Langjaer. Era um vendedor ambulante de livros escolares de uma grande editora, sendo que a região de vendas dele abrangia quase todo o sul. Ele havia conhecido um professor numa faculdade local que se ofereceu para apresentá-lo, a grande celebridade literária da Geórgia, Flannery O'Connor. No momento em que entrou na casa, Flannery sentiu que eles tinham algum tipo de conexão mística. Ela considerou Eric muito engraçado e culto. Era mesmo raro conhecer alguém tão terreno naquela parte da Geórgia. A vida dele como vendedor itinerante a fascinou. Ela viu graça no fato de ele carregar consigo uma Bíblia, que era o nome pelo qual as pessoas naquele negócio chamavam. O
catálogo de material promocional. Algo naquela vida sem raízes a comoveu. Como Flannery, o pai de Eric, morreu quando esta era jovem. Quando este era jovem. Ela se abriu para Eric sobre o próprio pai e o lupus que havia herdado. Achava Eric atraente e se sentiu, de repente, envergonhada quanto à própria aparência, fazendo piadas constantes sobre si. Ela lhe deu uma cópia de Sangue Sábio com a inscrição para Eric, que tinha o sangue sábio também. Ele começou a programar suas viagens de forma a passar com frequência por Miley Jevail e continuar as discussões animadas entre os dois. Flannery aguardava cada visita com empolgação e sentia uma dor pelo vazio que ficava quando ele partia. Em maio de 1954, ele lhe contou que estava tirando uma licença de 6 meses do emprego para voltar à Dinamarca e sugeriu que eles fizessem um passeio de despedida pelo condado, a atividade favorita dos dois. Estava anoitecendo e, no meio do nada, ele estacionou o carro no acostamento da estrada e se inclinou para beijá-la. O que ela aceitou de bom grado foi um beijo curto, mas, para Flannery, bem memorável. Ela lhe escreveu com regularidade e, claramente, com saudades dele, fazia referências discretas aos passeios de carro deles e ao quanto havia um significado para ela. Em janeiro de 1955, ela iniciou uma história que pareceu jorrar dela em poucos dias. Normalmente, era uma escritora meticulosa que passava as histórias por diversos rascunhos. Deu-lhe o título de Gente Boa da Roça. Um dos personagens era uma jovem cínica com uma perna de pau que é cortejada por um vendedor ambulante de bibis. Ela baixa a guarda e de repente ela baixa a guarda de repente e permite que ele a seduza, fazendo o seu próprio jogo com ele. Quando estão prestes a fazer amor no celeiro, ele lhe implora para que a moça remova a perna de pau, como sinal de confiança. Isso soa para ela como algo íntimo demais e uma violação de todas as suas defesas mais sede. Ele então foge correndo com a perna para nunca mais voltar. No campo da mente, Flannery sabia que Eric estava, de algum modo, estendendo a estada dele na Europa. A história era a maneira dela de lidar com isso, criando uma caricatura dos dois como vendedor e a aleijada cínica que havia baixado a guarda. Eric lhe roubara a perna de pau. Em abril, ela sentia a ausência dele de forma intensa e lhe escreveu: Sinto que, se você estivesse aqui, poderíamos conversar sobre 1 milhão de assuntos sem parar. No entanto, no dia seguinte, recebeu uma carta dele anunciando seu noivado com uma dinamarquesa e lhe contando dos planos do casal de retornar aos Estados Unidos, onde ele retomaria o antigo emprego. Ela havia intuído que algo parecido aconteceria, mas a notícia foi um choque mesmo assim. Respondeu com o máximo de polidez, dando-lhe os parabéns. Eles continuaram a se corresponder por vários anos, mas Flannery não conseguiu se recuperar tão fácil dessa perda. Tentara se proteger de quaisquer sentimentos profundos de separação, pois estes lhe eram insuportáveis. Eram como pequenos lembretes da morte que a levaria a qualquer momento, enquanto outros iam vivendo e amando. E agora esses mesmos sentimentos de separação tornavam sobre ele. Agora seria como a experiência do amor, não correspondido, mas, para ele, era diferente. Sabia que aquela tinha sido a sua última oportunidade e que a sua vida seria, em essência, solitária. Isso tornava tudo duplamente angustiante. Treinara-se para encarar a morte. Então, por que deveria hesitar ao enfrentar essa forma mais recente de sofrimento? Entendia que o que tinha que fazer? Transmutar aquela experiência dolorosa em mais histórias e no seu segundo romance, e usá-la como um meio de enriquecer o próprio conhecimento das pessoas, das vulnerabilidades delas. Nos anos seguintes, as drogas começaram a cobrar o seu preço no corpo da moça, à medida que a cortisona lhe amoleceu o quadril e o maxilar, e lhe tornou os braços mais fracos demais para datilografar. Ela logo passou a precisar de muletas para se locomover. A luz do sol era a sua nêmesis, pois poderia reativar a erupção cutânea. Por isso, para realizar caminhadas, Flannery precisava cobrir cada centímetro do corpo, mesmo no calor sufocante do verão. Os médicos tentaram suspender a cortisona para dar ao corpo dela algum alívio, e isso lhe baixou a energia e fez com que escrever fosse ainda mais difícil.
Sob toda a pressão dos últimos anos, ela havia conseguido publicar 2 romances e várias coleções de contos. Era considerada uma das grandes autoras norte-americanas da sua época, embora fosse ainda tão jovem. Contudo, começou de repente a se sentir esgotada e incapaz de se expressar. Mandou uma carta a um amigo na primavera de 1962. Venho escrevendo há 16 anos e tendo a sensação de ter esgotado o meu potencial original e de precisar agora do tipo de graça que aprofunda a profissão. Certo dia, pouco antes do Natal de 1963, ela desmaiou de súbito e foi levada para o hospital. Os médicos a diagnosticaram como tendo anemia e começaram uma série de transfusões de sangue para reviver. Flannery agora estava fraca demais até para se excitar diante da máquina de escrever. Então, alguns meses mais tarde, descobriram um tumor benigno que precisava ser removido. O único receio era de que o trauma da cirurgia reativasse o lúpus de alguma maneira, além dos poderosos episódios de febre, o que passara 10 anos antes. Em cartas a amigos, ela deu pouca importância a tudo isso. Estranhamente, agora que estava em seu momento mais frágil, encontrou a inspiração para redigir mais histórias e preparar uma nova coleção delas para publicação no outono. No hospital, estudou as enfermeiras com atenção e encontrou material para alguns personagens novos. Quando os médicos lhe proibiram de trabalhar, ela conheceu histórias em sua cabeça e as memorizou. Escondia cadernos sob o travesseiro. Tinha que continuar escrevendo. A cirurgia foi um sucesso, mas, no meio de março, se tornou claro que o lúpus havia retornado com toda a força. Ela comparou a doença a um lobo. Lupus é lobo, em latim. Enfurecido dentro de si, destruindo tudo, o período de internação se estendeu. Mas, apesar de tudo, Flannery conseguiu, aqui e ali, cumprir as suas 2 horas diárias de trabalho, escondendo o que escrevia das enfermeiras e dos médicos. Estava com pressa para arrancar de seu interior aquelas histórias antes que terminasse. Por fim, em 21 de julho, permitiram-lhe que voltasse para casa, e ela sentia, no fundo, que o fim estava próximo. A lembrança dos últimos dias do pai estava muito vívida dentro dela. Com ou sem dor, precisava trabalhar, terminar as histórias e revisões que havia começado. Se conseguisse trabalhar por apenas 1 hora por dia, tinha que espremer até a última gota de consciência que lhe restava e fazer uso dela. Compreendia o seu destino como escritora e levara uma vida de riquezas incompatíveis. Não havia nada agora do que se queixar ou se arrepender, a não ser as histórias inacabadas. Em 31 de julho, enquanto observava a chuva de verão de sua janela, perdeu a consciência subitamente e foi levada às pressas ao hospital. Morreu nas primeiras horas de 3 de agosto, aos 39 anos. Segundo seus desejos, Flannery foi enterrado ao lado do pai. Maravilha. Aí, Que texto, vai começar hein? agora a interpretação. Tá. Então, vou pegar aqui da interpretação, então depois a gente faz alguns comentários. Pode ser? Então, vamos lá. Interpretação. Nos anos após o surgimento do lúpus, Flannery O'Connor percebeu um fenômeno peculiar. Nas suas interações com os amigos, visitantes e correspondentes, ela muitas vezes se via fazendo o papel de conselheira, dando aos outros instruções sobre como viver, onde investir as energias, como manter a calma em meio às dificuldades e ter um senso de propósito. Ao mesmo tempo, era ela que estava morrendo e lidando com restrições físicas graves. Sentia que cada vez mais pessoas neste mundo haviam perdido seu caminho. Não conseguia se comprometer de coração com o próprio trabalho ou com seus relacionamentos. Estava sempre desenvolvendo hobbies numa atividade ou em outra, procurando por novos prazeres e distrações, mas se sentindo bem vazias por dentro. Tendiam a demonstrar diante das adversidades ou da solidão, e se voltassem para ela como alguém sólido que seria capaz de lhe contar a verdade sobre elas mesmas e lhe passassem algum direcionamento. Na sua opinião,
A diferença entre ela e esses indivíduos era simples. Ela havia passado anos após anos encarando a morte sem pestanejar. Não se entregava às esperanças vagas de futuro, não colocava a sua confiança na medicina, nem afogava em mágoas, no álcool ou no vício. Aceitou a sentença de morte precoce imposta a ela, utilizando-a para os seus próprios fins. Para Flannery, a proximidade da morte foi um chamado para que passasse a ação, tivesse um senso de urgência. Eu gosto dessa palavra aqui, senso de urgência. Para que tivesse um senso de urgência, aprofundasse a sua fé religiosa e incitasse a sua contemplação de todos os mistérios e incertezas da vida. Ela empregou a proximidade da morte para aprender o que importava de fato e evitar brigas mesquinhas e preocupações que atormentavam os outros. E a usou para se ancorar no presente e se apreciar cada momento e cada encontro. Sabendo que a doença tinha um propósito, não havia necessidade de ter pena de si mesma. Ao confrontá-la e lidar com ela com a franqueza, Flannery se fortalecia, administraria a dor que lhe torturava o corpo e continuaria escrevendo. Quando foi atingida novamente pela partida de Eric, começou a recuperar o equilíbrio após vários meses, sem se tornar amargurada ou mais reclusa. Isso significa que estava bem confortável com a realidade derradeira representada pela morte. Em contraste, tantas outras pessoas, inclusive aquelas que ela conhecia, sofriam de um déficit de realidade, evitando o pensamento da própria mortalidade e de outros aspectos desagradáveis da vida. Concentrar-se tão a fundo na sua mortalidade teve outra vantagem importante. Intensificou a sua empatia e o senso de conexão com as pessoas. Flannery tinha um relacionamento peculiar com a morte em geral. Esta não representava um destino reservado só para ela, sendo algo atrelado intimamente com o pai. O sofrimento e morte dos dois estavam entrelaçados. Via a própria proximidade da morte como um chamado para levar isso mais adiante, para ver que todos nós estamos conectados por meio da nossa mortalidade comum e tornados iguais por causa disso. É um destino que todos compartilhamos e que deveríamos nos unir mais por este objetivo. É algo que deveria nos sacudir para que largássemos qualquer noção de superioridade ou isolamento. A grande empatia e sentimento de unidade de Flannery com os outros, evidenciados pelo seu forte desejo de se comunicar com todos os tipos de pessoa, a levaram, depois de algum tempo, a abandonar uma das suas maiores limitações, os sentimentos racistas em relação aos afro-americanos, algo que havia interiorizado a partir da atitude da mãe e de muitos outros no sul do país. Ela viu isso com clareza em si mesma, contra o que lutou, em especial em sua obra. No início da década de 60, passou a apoiar o movimento dos direitos civis liderados por Martin Luther King Jr. Em suas últimas histórias, expressou a visão de que todas as raças dos Estados Unidos convergeriam um dia como iguais, superando essa mancha sombria no passado do país. Por mais de 13 anos, Flannery O'Connor fitou o cano do rifle apontando contra ela, recusando-se a desviar o olhar. É certo que a sua fé religiosa ajudou a manter o ânimo, mas, como a própria escritora sabia, tantas pessoas religiosas são cheias de ilusões e evasões a respeito da sua própria mortalidade e tão capazes de complacência e mesquinhez quanto qualquer um. Utilizar a doença fatal como um meio de viver a vida de maneira mais intensa e satisfatória possível foi sua decisão particular. Entenda,
tendemos a ler histórias como as de Flannery O'Connor com o mesmo distanciamento. Não conseguimos deixar de sentir um pouco de alívio por nos encontrarmos numa posição muito mais confortável. Contudo, cometemos um erro grave ao fazer isso. O destino dela é o nosso. Estamos todos no processo de morrer. Todos encarando as mesmas incertezas. Na realidade, ao ter a sua mortalidade tão presente e palpável, ela tinha uma vantagem sobre nós. Sentia-se compelida a enfrentar a morte e fazer o uso da sua consciência sobre ela. Nós, por outro lado, somos capazes de dançar em torno do pensamento, visualizar imensidões infinitas de tempo à nossa frente e levar a vida com pequenos hobbies. E então, quando a realidade nos atinge, quando levamos talvez a própria bala no flanco na forma de uma crise inesperada na carreira, ou um rompimento doloroso num relacionamento, ou a morte de alguém próximo, ou mesmo a nossa própria doença letal, em geral, não estamos preparados para lidar com isso. O fato de evitarmos o pensamento da morte estabeleceu o nosso padrão para lidar com outras realidades desagradáveis e adversidades. Facilmente nos tornamos histéricos e perdemos o equilíbrio, culpando os outros pelo nosso destino e nos sentindo zangados e com pena de nós mesmos, ou optamos por distrações e formas rápidas de amortecer a dor. Isso se torna um hábito do qual não conseguimos nos livrar e tendemos a sentir a ansiedade e o vazio generalizado que resultam dessa aversão. Antes que isso se torne um padrão para a vida inteira, precisamos verdadeiramente sair desse estado de ilusão de maneira duradoura. Devemos observar a nossa própria mortalidade sem pestanejar e sem nos enganar com alguma meditação fugaz e abstrata sobre isso. Precisamos nos concentrar bem na incerteza que a morte representa. Ela talvez venha amanhã, assim como outras adversidades ou separações. Precisamos parar de atrasar as nossas consciências e de nos sentirmos superiores e especiais, já que a morte é o destino compartilhado por todos nós e algo que deveria nos unir de uma maneira profundamente empática. Somos todos parte da irmandade da morte. Ao fazer isso, estabeleceremos um curso bem diferente para a nossa trajetória. Ao transformar a morte numa presença familiar, entenderemos como a vida é curta e o que deveria importar de verdade para nós. Sentiremos uma noção de urgência e um compromisso maior com o nosso próprio trabalho e os nossos relacionamentos. Ao enfrentar uma crise, uma separação ou uma doença, não vamos nos sentir tão apavorados e devastados. Não sentiremos a necessidade de nos colocar de modo de evasão. Conseguiremos aceitar que a vida envolve dor e sofrimento, que são coisas diferentes, tá? A gente pode até falar a dor e o sofrimento. E utilizaremos esses momentos para nos fortalecer e aprender. É como aconteceu com Flannery. A consciência da nossa mortalidade nos libertará das ilusões tolas e intensificará cada aspecto da nossa experiência. E aí nós temos uma frase aqui do Fyodor Dostoiévski. Quando olho para o passado e penso em todo o tempo que desperdicei em erros e ociosidades, sem o conhecimento necessário para viver, quando penso em quantas vezes pequei contra o meu coração e a minha alma, o meu coração sangra. A vida é um dom, a vida é alegria. Cada minuto poderia ter sido uma eternidade de felicidade. Quem dera a juventude entendesse. Agora a minha vida vai mudar. Agora vou renascer. Querido irmão, juro que não perderei a esperança. Manterei a minha alma pura e o meu coração aberto. Eu renascerei para me tornar melhor. Fyodor Dostoiévski. Agora, chamas para a natureza humana. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Quero. Bora. Eu percebo assim, duas coisas nesse
nessa leitura. Primeiro, o autor ele dá um tapa na nossa cara, dizendo bem assim, você vai morrer, viu? Você é mortal, né? Porque tem gente que ele fala assim, tem gente que se acha demais, né? Nossa, eu sou melhor que ele fala, eu sou melhor que os outros, ele tem uma tendência igual ele fala, a tendência de não perceber que é mortal e querer se achar superior ao outro. Que, na verdade, você vai morrer também, entendeu? Então, esse aspecto, assim, um tapa na cara que dá para você ficar mais humilde, que você vai morrer, né? E a segunda coisa que eu percebo é a questão seguinte, que você transmutar a dor, transmutar o sofrimento, que cara, eu sei que eu vou morrer, enfim, a minha vida é curta, mas eu vou pegar essa dor que eu tenho e vou fazer algo de positivo, que é o que ela fez. Ela pegou essa dor da doença e começou a escrever um livro. E assim, por exemplo, tem um cara que eu sigo ele, não sei se você ouviu falar, mas David Goggins, já ouviu falar? É um cara que já foi. Depois você pesquisa na internet. Ele é um cara que ele é um Navy SEALs, né? Norte-americano. E aí ele conta a história dele que ele era gordo e tal, deprimido, e ele começou a se exercitar. Hoje ele é todo sarado e tal, e ele é fuzileiro naval. Então ele saiu de um cara obeso para ser um cara que é esportista, né? Atleta, e ele falou que ele justamente isso, ele usou a dor que ele tinha, né? De ser gordo, obeso, pobre e rejeitado para crescer na vida. Ele estudou, passou no concurso e aí está bem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer na vida, tipo, a gente pegar as nossas dores e transmutar isso em algo positivo. Eu acho que foi esses dois aspectos que eu percebi da leitura que eu achei muito interessante. Legal. O que eu queria falar ali de dor e sofrimento é que a dor não tem como a gente evitar. O sofrimento, sim. O sofrimento ele é uma questão mais psicológica. Não tem por que você ficar sofrendo pelas coisas, né? A dor é inevitável. O sofrimento já é uma coisa que você pode coordenar. E se você for olhar na nossa língua, né, o português, você olhar, por exemplo, vencedor, né, é aquele que vence a dor, né? Empreendedor, aquele que empreende a dor, né? Vingador. Vingador. E aí são vários, né? E tem esse aspecto, né? Também dentro, agora me veio essa questão, do empreendedor, que eu citei aqui, é aquela pessoa que consegue solucionar uma dor, né? Ela consegue desenvolver ali, né? Uma solução para uma dor e muitas vezes ela fica milionário com essa solução, né? Assim são os grandes empreendedores. Bem, então, daria para a gente fazer muitas e muitas reflexões. Com relação à morte, ela é natural até ao sábio, e até o sábio tem medo da morte. Só que o tolo não. O tolo ele tem medo de falar em público. Se for olhar, falar em público está catalogado acima com medo da morte. Ele tem medo de ser zombado, ele tem medo de... E, na verdade, um grande medo, que nós deveríamos transcender também esse medo, porque o medo, muitas vezes, nos impede de fazer muitas coisas, né? Muito profundo esse capítulo, daria para a gente falar muitas coisas. Aí, se a gente for entrar também na questão de ressurreição, de reino, né? A gente entrar na eternidade, ixi, dá pano para manga, teria que fazer uma imersão sobre... Aí você já entraria na parte da religião, né? Que aí, por exemplo, é o pós-vida, né? Aí cada um... Aí, no caso, você teria que tem cristãos, evangélicos, ateus, enfim, aí cada um, né? Mas aí, no caso, já entraria no lado mais teológico. Aí entraria mais essa parte teológica. Exatamente. Vamos continuar, então, a nossa leitura? Sim. Muito bem, então a gente parou aqui, agora nós vamos ver as chaves para a natureza humana. Bora lá, Lucas. As chaves para a natureza humana. Se conseguíssemos recuar e, de algum modo... Peraí, deixa eu só... As chaves para a natureza humana.
Se conseguíssemos recuar e, de algum modo, examinar o fluxo dos nossos pensamentos diários, perceberíamos que eles tendem a circular em torno das mesmas ansiedades, fantasias e ressentimentos, como um ciclo contínuo. Até quando saíssemos para uma caminhada ou quando conversamos com alguém, em geral, permanecemos conectados a esse monólogo interior, escutando e prestando atenção de forma apenas parcial ao que vemos ou ouvimos. De vez em quando, porém, certos acontecimentos desencadeiam uma qualidade diferente de pensar e sentir. Digamos que partimos numa viagem para uma terra estrangeira que nunca visitamos antes, fora da nossa zona de conforto normal. De repente, os nossos sentidos acordam para a vida, e tudo que vemos e ouvimos parece um pouco mais brilhante. Para evitar problemas ou situações perigosas, nesse lugar tão familiar, temos de prestar atenção. De forma análoga, se estamos prestes a viajar e precisamos nos despedir daqueles que amamos, a quem não veremos por algum tempo, talvez os vejamos sobre uma luz diferente. Em geral, não prestamos tanta atenção a essas pessoas, mas agora lhes observamos, de fato, as expressões no rosto e escutamos o que tem a dizer. A sensação de separação iminente nos deixa mais emocionais e atentos. Uma versão mais intensa, como diz, ocorrerá se um ente querido ou um dos pais, ou um parceiro ou um irmão morrer. Esse indivíduo desempenhou um grande papel na nossa vida. Nós o internalizamos e agora perdemos, de algum modo, uma parte de nós mesmos. Ao lutar contra isso, a sombra da nossa mortalidade se projeta sobre nós por um instante. Tomamos consciência da permanência dessa perda e nos arrependemos por não termos apreciado mais a pessoa perdida. Talvez até sintamos um pouco de raiva pelo fato de a vida simplesmente seguir em frente para os outros, de eles não se darem da conta da realidade da morte que se abateu sobre nós de forma repentina. Por vários dias, ou talvez semanas, após essa perda, tenderemos a encarar a vida de maneira diferente. As nossas emoções estarão mais cruas e sensíveis. Estímulos específicos farão associações com aquele que faleceu. Essa intensidade nas emoções vai sumir, mas uma pequena porção dela retornará cada vez mais, nos lembrarmos daquele que perdemos. Se considerarmos a morte como uma travessia de um limiar se considerarmos a morte como uma travessia de um limiar que geralmente nos aterroriza, as experiências enumeradas anteriormente serão insinuações da nossa própria morte, mas em doses menores. Separar-nos das pessoas que conhecemos, viajar para uma terra estranha, entrar nitidamente numa nova fase da vida, tudo isso envolve mudanças que nos fazem olhar para o passado como se uma parte de nós houvesse morrido. Nesses momentos e durante as formas mais intensas de luto relacionado a mortes verdadeiras, notamos uma apuração dos sentidos, um aprofundamento das emoções. Pensamos de uma ordem diferente nos pensamentos, de uma ordem diferente nos ocorre. Ficamos mais atentos. É possível dizer que a nossa experiência de vida é qualitativamente diferente e intensificada, como se por um tempo nos tornássemos outra pessoa. É claro que essa alteração dos nossos pensamentos, sentimentos e sentidos será mais forte se nós mesmos sobrevivermos a um encontro com a morte. Nada parecerá o mesmo depois de uma experiência assim. Chamemos isso de efeito paradoxal da morte. Esses encontros têm um resultado paradoxal de fazer que nos sintamos mais alertas e vivos. É possível explicar o efeito paradoxal da seguinte maneira. Para nós, seres humanos, a morte é uma fonte não apenas de medo, mas também de constrangimento. Somos o único animal com a consciência real da nossa mortalidade iminente. Em geral, devemos o nosso poder como espécie à nossa habilidade de pensar e refletir. Contudo, nesse caso em particular, o nosso raciocínio não nos oferece nada além de agonia. Tudo que vemos é a dor física envolvida na morte, a separação em relação aos entes queridos e a incerteza sobre o momento exato de sua chegada. Fazemos o possível para evitar esses pensamentos, para nos distrair da realidade, mas a percepção da morte permanece num canto da mente e nunca conseguimos abandoná-la por completo.
Sentindo o impulso inconsciente para suavizar, de algum modo, o golpe dessa percepção, os nossos primeiros ancestrais criaram um mundo de espíritos, deuses e algum conceito de vida após a morte. A crença na vida após a morte ajudou a mitigar o medo desta e até mesmo a lhe dar alguns aspectos atraentes. Não eliminou a ansiedade da separação em relação aos entes queridos, nem diminuiu a dor física envolvida, mas ofereceu uma compensação psicológica profunda para as ansiedades das quais aparentemente, não conseguimos nos livrar. Esse efeito foi fortalecido por todos os rituais complexos e agradáveis que cercavam a passagem da morte. No mundo de hoje, os nossos poderes crescentes de raciocínio e o nosso conhecimento da ciência só tornaram o nosso constrangimento pior. Muitos de nós já não têm nenhuma convicção do conceito de vida após a morte, mas isso nos deixa sem compensações, com apenas a dura realidade nos confrontando. Podemos tentar demonstrar coragem, fingir que aceitamos essa realidade como adultos, mas não conseguimos apagar os nossos medos elementares com tanta facilidade. No decorrer de algumas centenas de anos dessa mudança da nossa percepção, não transformamos, de repente, uma das partes mais profundas da nossa natureza, o nosso medo de morrer. Desse modo, o que fazemos, em vez de criar sistemas de crenças, como a do pós-vida, é contar com a negação, reprimindo a percepção da morte o quanto for possível. Fazemos isso de várias maneiras. No passado, a morte era uma presença cotidiana e visceral, nas cidades grandes e pequenas, algo difícil de escapar. Chegada a uma determinada idade, a maioria das pessoas havia testemunhado a morte de alguém. Hoje, em muitas partes do mundo, nós a tornamos invisíveis em larga medida, algo que ocorre apenas em hospitais. Fizemos algo semelhante com os animais que comemos. É possível para passar pela maior parte da vida sem nunca testemunhar fisicamente o que acontece. Isso dá um aspecto bem real ao que é, de uma forma tão profunda, uma parte da vida. Essa realidade é ampliada no entretenimento que consumimos, em que a morte é retratada de forma bem caricaturesca, com dezenas de pessoas sofrendo mortes violentas sem nenhuma emoção, que as acompanhe, a não ser pela excitação em relação às imagens na tela. Isso revela o quão profunda é a necessidade de reprimir a percepção e nos dessensibilizar em relação ao medo. Além disso, em tempos recentes, passamos a venerar a juventude, a criar um culto virtual em torno dela. Os objetos que envelheceram e os filmes do nosso passado nos fazem lembrar, de modo inconsciente, da brevidade da vida e do destino que nos aguarda. Descobrimos maneiras de evitá-los, de nos cercar do que é novo, original e popular. Alguns passaram mesmo porque, por meio da tecnologia, seremos capazes de superar, de algum jeito, a própria morte, o ápice da negação humana. Em geral, a tecnologia nos dá a sensação de que temos poderes tão divinos que conseguiríamos prolongar a vida e aí ignorar a realidade por bastante tempo. Nesse sentido, não somos mais fortes do que os nossos ancestrais mais primitivos. Apenas encontramos novos meios de nos iludir. Como resultado disso tudo, é difícil encontrar qualquer um que esteja disposto a conversar sobre o assunto como uma realidade pessoal que todos enfrentamos. Discutir maneiras como poderíamos lidar com ela de forma mais saudável. O tema é simplesmente tabu, e pelas leis da natureza, quando mergulhamos tão fundo na negação, o efeito paradoxal se apodera de nós pelo aspecto negativo, tornando a nossa vida mais restrita e semelhante à morte. Tomamos consciência da nossa mortalidade bem cedo na infância. Isso nos enche com uma ansiedade da qual não conseguimos recordar, mas que foi muito real e visceral. É impossível negar essa ansiedade ou fazê-la desaparecer por meio da força de vontade. Ela se estabelece dentro de nós quando adultos de uma forma latente e poderosa. Quando decidimos reprimir a ideia da morte, a nossa ansiedade só se torna mais forte pelo fato de não confrontarmos a fonte dela.
O mais ínfimo incidente ou incerteza sobre o futuro tenderá a provocar essa ansiedade e até torná-la crônica. Para lutar contra isso, tenderemos a estreitar o escopo dos nossos pensamentos e atividades, se não deixarmos as nossas zonas de conforto em relação ao que pensamos e fazemos. Tornaremos a vida visível e previsível e nos sentiremos menos vulneráveis à ansiedade. Certas adições de comida ou estimulantes ou formas de entretenimento terão um efeito entorpecedor semelhante. Se levarmos isso longe demais, nos tornaremos cada vez mais absortos em nós mesmos, menos dependentes das pessoas. Por vezes, incitam a nossas ansiedades com seu comportamento imprevisível. É possível descrever o contraste entre a vida e a morte da seguinte maneira: a morte é quietude obsoleta, sem movimentos ou mudanças, com exceção da decomposição. Na morte, somos separados dos outros e deixados completamente sozinhos. A vida, por outro lado, é movimento, a conexão com outros seres vivos e a diversidade das formas de vida. Ao negar e reprimir a ideia da morte, alimentamos as nossas ansiedades e nos tornamos mais mortos por dentro, separados dos outros, com pensamentos habituais e repetitivos, com poucos movimentos ou mudanças em geral. Em contrapartida, a familiaridade e intimidade com a morte e a habilidade de confrontar a ideia dela tem o efeito paradoxal de fazer que nos sintamos vivos, como a história de Flannery O'Connor ilustra bem. Ao nos ligarmos à realidade da morte, nós nos conectamos de maneira profunda à realidade e à plenitude da vida. Ao separarmos a vida da morte e a reprimirmos a nossa percepção desta, fazemos o oposto. O que é necessário no mundo moderno é uma maneira de criarmos para nós mesmos o efeito paradoxal positivo. O que se segue é uma tentativa de nos ajudar a realizar isso, construindo uma filosofia prática para transformar a consciência da nossa mortalidade em algo produtivo, que expanda a vida. Opa, acho que ele vai começar a falar da questão do mindfulness, estar presente, viver os seus valores. Ele falou aqui com relação a um filme, eu lembrei de um filme que eu vi há uns anos atrás, o nome do filme é Eternité, e é muito legal, sugiro, é um filme francês, que ele mostra 3 gerações, ali mais ou menos de 1800 e pouco, e ela dá essa ideia de vida e de eternidade. Sugiro muito que vocês assistam. Eternité, sabe? E outra coisa que ele mencionou aqui, sabe, Lucas, é que muitas pessoas elas ficam buscando espécies de fuga, sabe? Para fugir de alguma coisa. E aí algumas vão desenvolver uma fuga, como você falou, com as drogas, outros vão desenvolver fuga através de remédios, do álcool, e tudo para sair de uma realidade, enquanto que é necessário que a gente enfrente a realidade. Uma vez eu gravei um vídeo também, você pode depois pesquisar aqui no meu YouTube, chama-se os 5 aspectos do luto, no qual o último aspecto, existe a negação, que ele está falando bastante aqui, existe a depressão, existe o processo de você negociar, e o último é a aceitação. Quando você aceita, é como se você curasse todos os demais, sabe? E começa a desenvolver uma nova vida, um novo processo. E muitas pessoas elas ficam presas ali no processo de luto, né? E também eu gostaria de falar da questão, assim, olha só, o inverso do amor, né? Não é a agressão, não é um processo de violência, mas sim a indiferença, sabe? E a indiferença ela pode ser muito muito prejudicial. Então, ao termos consciência disso e procurarmos desenvolver uma vida mais repleta de amor, de consideração, de valorização, a gente começa a desenvolver um pouco daquilo que eu estava falando, da questão de uma dimensão de eternidade, sabe?
Eternidade, para mim, ela não é uma viagem que eu vou entrar dentro de uma outra, mas ela é uma dimensão, tá? Que pode ser acessível por todos nós. Tá? Então, vamos lá. Uma filosofia por meio da morte, uma filosofia de vida por meio da morte. O problema para nós, seres humanos, é que temos consciência da nossa mortalidade, mas sentimos medo de levar essa consciência adiante. É como se estivéssemos na praia de um vasto oceano e nos impedíssemos de explorá-lo, até mesmo dando as costas a ele. O propósito da nossa consciência é sempre levá-lo o mais longe possível. Essa é a fonte do nosso poder como espécie, o que somos chamados a fazer. A filosofia que estamos adotando depende das nossas habilidades de partir na direção oposta a que costumamos seguir em relação à morte, de observá-la com mais atenção e profundidade, deixar a praia e explorar uma forma diferente de abordar a vida e a morte, levando isso o mais longe que conseguirmos. A seguir estão as 5 estratégias básicas com os exercícios apropriados para nos ajudar a fazer isso. É melhor colocar todas elas em prática para que essa filosofia penetre na nossa consciência diária e altere a nossa experiência a partir de dentro. Então, cada um vai ler uma, tá, Lucas? Vou começar e aí a gente vai fazendo de uma forma. Torne essa percepção visceral. Olha que interessante isso. Visceral no sentido de vir lá no seu âmago, lá do seu estômago, lá do seu pâncreas, do seu rim e tornar aquilo mais intenso. Por medo, convertemos a morte numa abstração, num pensamento que consideramos apenas de vez em quando ou reprimimos. Contudo, a vida não é um pensamento. É uma realidade de carne e osso, algo que sentimos por dentro. Não existe vida sem morte. A nossa... Até porque uma é antagônica para a outra, né? Eu diria que o que é o contrário. Não existe morte sem vida. Para haver morte, tem que haver vida. Tá? A nossa mortalidade é uma realidade tão palpável quanto a vida. Do momento em que nascemos, é uma presença dentro do nosso corpo, à medida que as nossas células morrem e nos envelhecemos. Precisamos vivenciar isso dessa maneira. Não deveríamos viver isso como algo mórbido ou aterrorizante. Superar esse nosso bloqueio, em que a morte é uma abstração, tem um imenso efeito libertador, nos conectando de maneira física ao mundo ao redor e apurando os nossos sentidos. Em dezembro de 1849, o escritor Fyodor Dostoiévski, então com 27 anos e preso por ter participado de uma suposta conspiração contra o Tsar russo, se viu sendo subitamente transportado junto com os outros prisioneiros a uma praça de São Petersburgo, onde foram informados de que esses estavam prestes a serem executados por seus crimes. A sentença de morte era totalmente inesperada. Dostoiévski só tem alguns minutos para se preparar antes de encarar o pelotão de fuzilamento. Naquele momento, foi acometido por emoções que nunca havia sentido antes. Notou os raios de luz batendo no domo de uma catedral e viu que toda a vida era tão fugaz quanto aqueles raios. Tudo lhe pareceu mais vibrante. Notou as expressões dos rostos dos outros prisioneiros. Olha, ele está entrando em mindfulness. E como era possível perceber o terror por trás das expressões de carruagem. Era como se os pensamentos e sentimentos deles houvessem se tornado transparentes. No último instante, um representante do César chegou à praça num cavalo, anunciando que as sentenças haviam sido comutadas por muitos anos de trabalho forçados na Sibéria. Absolutamente devastado pelo roçar psicológico com a morte,
Dostoiévski se sentiu renascer, e a experiência permaneceu estranhada nele pelo rosto da vida, inspirando novas profundezas de empatia e intensificando seus poderes de observação. Essa tem sido a experiência de outros que foram expostos à morte de uma forma profunda e pessoal. O motivo para esse efeito pode ser explicado pelo seguinte: em geral, passamos pela vida num estado de distração, quase de sonho, com o nosso olhar voltado para dentro. Muito da nossa atividade mental gira em torno de fantasias e ressentimentos completamente internos e com pouca relação com a realidade. A proximidade da morte, de repente, nos desperta, com o nosso corpo inteiro respondendo à ameaça. Sentimos a descarga de adrenalina, o sangue bombeando mais rápido para o cérebro e pelo sistema nervoso. Isso concentra a mente num nível muito mais elevado e notamos novos detalhes, vemos o rosto das pessoas sobre uma nova luz e sentimos a transciência em tudo ao nosso redor, aprofundando as nossas respostas emocionais. Esse efeito pode durar por anos, até mesmo décadas. Não conseguimos reproduzir essa experiência sem arriscar a nossa vida, mas somos capazes de obter parte do efeito por meio de doses menores. Precisamos começar meditando sobre a nossa morte e procurando convertê-la em algo mais real e físico. Para os guerreiros samurais japoneses, o centro dos nossos nervos mais sensíveis e da nossa conexão com a vida estava nos intestinos. Sabemos que lá existem neurônios, né? Nas vísceras. Era também o centro da nossa conexão com a morte. E eles meditavam o máximo possível sobre essa sensação, a fim de criar uma percepção da morte física. No entanto, além dos intestinos, também sentimos algo similar nos ossos quando estamos cansados e nos momentos antes de adormecermos. Por alguns segundos, nos sentimos passando de uma forma de consciência para outra, e essa passagem tem uma sensação semelhante à morte. Não há nada a temer nisso. Na realidade, ao nos movermos nessa direção, fazemos avanços importantes para diminuir a nossa ansiedade crônica. Podemos usar a nossa imaginação também, visualizando o dia em que a nossa morte chegar. Onde seria? E como seria? Devemos imaginar isso de forma mais vívida possível. Poderia ser amanhã. Também podemos tentar olhar para o mundo como se estivéssemos vendo tudo pela última vez. As pessoas em redor, as vistas e os sons do cotidiano, o ruído do tráfego, o canto dos pássaros, a vida da nossa janela. Imaginemos tudo isso continuando sem nós e, de repente, nos sentimos voltar à vida. Esses mesmos detalhes agora nos surgirão sobre uma nova luz, não mais ignorados ou percebidos apenas em parte. Deixe a transciência de todas as formas de vida lhe penetre a mente. A estabilidade e a solidez de tudo que vemos são apenas ilusões. Não devemos ter medo das pontadas de tristeza que resultam dessa percepção. A rigidez de nossas emoções, geralmente tão atreladas às nossas necessidades e preocupações, agora relaxa diante do mundo e do pesar da vida em si. E deveríamos dar as boas-vindas a isso. Como observou Kenko, escritor japonês do século XIV, se o homem nunca desaparecesse com o orvalho de Adachino, nunca se dissipasse com a fumaça de Toribiyama, mas permanecesse para sempre no mundo, como tudo perderia o poder de nos comover. O que é mais precioso na vida é a incerteza. Uau! Poderoso esse, bem poderoso. Vamos ver o segundo então, Lucas?
Desperte para a brevidade da vida. Quando nos desconectamos de forma inconsciente da percepção da morte, forjamos um relacionamento particular com o tempo, bem solto e desentendido. Passamos a imaginar que sempre temos mais tempo do que é a realidade. A nossa mente vagueia para o futuro, onde todas as nossas esperanças e desejos se realizarão. Caso tenhamos um plano ou objetivo, sentimos dificuldade para lhes dedicar muita energia. Faremos isso amanhã, é o que dizemos. Talvez sejamos tentados a trabalhar no presente em outro plano ou objetivo. Todos parecem tão convidativos e diferentes. Então, como podemos nos comprometer de forma integral com um ou outro? Experimentamos uma ansiedade generalizada ao sentir a necessidade de fazer realizações, mas estamos sempre adiando o trabalho e dispensando as nossas forças. Então, se um prazo nos é intimado para um projeto específico, aquele relacionamento onírico com o tempo é despedaçado e, por algum motivo misterioso, encontramos o foco para realizar em dias o que teria levado semanas ou meses. A mudança imposta a nós pelo prazo tem um componente físico. A nossa adrenalina está pulsando, enchendo-nos de energia e concentrando a nossa mente, tornando-a mais criativa. É revigorante sentir o compromisso total da mente e do corpo a um propósito único, algo que vivenciamos raramente no mundo de hoje, ao nosso estado distraído. Devemos pensar a nossa mortalidade como um tipo de prazo contínuo, dando um efeito similar ao descrito anteriormente a todas as ações na vida. Devemos parar de nos enganar. Poderemos morrer amanhã. E, mesmo que vivamos mais de 80 anos, é apenas uma gota do oceano da vastidão do tempo. E passa sempre mais rápido do que imaginamos. Temos de despertar para essa realidade e torná-la uma meditação contínua. Essa meditação poderia levar algumas pessoas a pensar: por que me dá o trabalho de tentar qualquer coisa? Para que fazer tanto esforço quando no fim apenas morreremos? É melhor é melhor viver para os prazeres do que é melhor viver para os prazeres do momento. Essa não é, porém, uma avaliação realista, mas apenas outra forma de evasão. A devoção aos prazeres e às distrações é uma forma de evitar pensar nos seus custos e imaginar que somos capazes de enganar a morte ao abafar os pensamentos sobre ela. Ao nos devotarmos aos prazeres, devemos sempre buscar novas diversões para afastar o tédio. Isso é exaustivo. Precisamos também ver as nossas necessidades e desejos como mais importantes do que tudo. Com o passar do tempo, isso começa a nos parecer maçante e o nosso ego se torna bem irritável se não conseguimos o que queremos. Com o passar dos anos, ficamos cada vez mais amargurados e ressentidos, assombrados pela noção de que não realizamos nada, desperdiçamos o nosso potencial. Como observou William Hazlitt, a nossa repugnância à morte aumenta em proporção com a nossa consciência de termos vivido em vão. Permita que a percepção da brevidade da vida esclareça as suas ações cotidianas. Temos metas a atingir, projetos a realizar, relacionamentos a aprimorar. Esse poderia ser o nosso último projeto desses, a nossa última batalha na Terra. Considerando as incertezas da vida, e devemos nos comprometer por inteiro ao que fizemos. Com essa percepção contínua, veremos o que importa de fato e como as brigas mesquinhas e atividades secundárias são distrações irritantes. Queremos aquela sensação de realização que vem de concluir tarefas. Queremos perder o ego no sentido do fluxo, em que a nossa mente se une com aquilo em que estamos trabalhando. Quando nos afastarmos do nosso trabalho, os prazeres e as distrações que buscamos terão mais significado e intensidade, pois saberemos a sua transitoriedade. Ok. Agora vamos ver a terceira estratégia. Veja a mortalidade em todos. Em 1665, uma praga terrível infestou Londres, matando cerca de 100 mil habitantes. O escritor Daniel Defoe tinha apenas 5 anos na época, mas testemunhou o surto em primeira mão, e este deixou uma impressão duradoura nele. Cerca de 60 anos mais tarde, ele decidiu recriar os acontecimentos de Londres naquele ano
através de um olhar de um narrador mais velho, utilizando as suas próprias lembranças, muita pesquisa e o Diário do Tio, criando o livro Um Diário do Ano da Peste. À medida que a praga avança, o narrador do livro percebe um fenômeno peculiar. As pessoas tendem a sentir níveis bem mais elevados de empatia em relação aos outros londrinos, as diferenças normais entre eles, em especial a respeito de questão religiosa, de questões religiosas, desaparecem. Aqui observamos, ele escreve, que a visão da morte próxima logo reconciliaria os homens de bons princípios uns aos outros e que, em especial, graças à nossa fácil situação na vida e por colocarmos essas questões longe de nós, que as outras rupturas são fomentadas e o sangue ruim prolongado. Outro ano da praga reconciliaria todas essas diferenças, uma conversação íntima com a morte ou com as doenças que ameaçam matar, filtraria a escória do rancor do nosso temperamento, removeria as ansiedades dentro de nós e nos levaria a ver com os olhos diferentes. Isso é muito o que ocorreu, não sei se você concorda comigo, Lucas, com a pandemia. Porque com a pandemia a gente começou a desenvolver uma outra dimensão de tempo, de valorização. O dia ficou mais longo, a gente tinha mais tempo para curtir a família, para fazer um hobby, para fazer um lazer, para ler um livro, para ver um filme. O que acontece é que o dia parece que ficou mais longo. Apesar de hoje, né, existem estudos dizendo que o dia está mais rápido, porque a Terra está rodando mais rápido sobre o seu eixo, e as 24 horas elas não são mais aquelas 24 horas de antes, de uns anos atrás, que demorava mais para se passar, né? Mas, enfim, o que observei na pandemia é muito semelhante aqui. A valorização dos relacionamentos, o autoconhecimento se desenvolveu muito, a espiritualidade também. Vamos ver o que temos mais aqui. Há muitos exemplos do que parece ser o oposto. Seres humanos massacrando milhares de outros, muitas vezes na guerra, sem que a visão dessas mortes em massa estimule qualquer empatia. Entretanto, nesses casos, os matadores se sentem separados daqueles a quem assassinam, a quem deixaram de ver como humanos, mas sim sobre o seu poder. Com a praga, ninguém é poupado, não importa a riqueza ou a posição na vida. Todos correm o mesmo risco, sentindo-se pessoalmente vulneráveis e vendo a vulnerabilidade de todos os demais. O senso normal de distinção e privilégio das pessoas se desfaz e uma empatia incomum e generalizada emerge. Esse poderia ser um estado natural da mente, se conseguíssemos visualizar a vulnerabilidade e a mortalidade de outros como não separada das nossas. Com a nossa filosofia, queremos criar o efeito purificador que a praga tem nas nossas tendências tribais e autoabsorção habitual. Queremos começar isso numa dimensão menor, examinando primeiro aqueles em redor, em casa e no ambiente de trabalho, vendo e imaginando a morte de cada um e notando como isso seria de súbito a nossa percepção deles. Como escreveu Schopenhauer, a dor profunda que é sentida na morte de cada alma amigável vem do sentimento que há em cada indivíduo algo que é inexpressível, específico a ele ou ela, e que está, portanto, perdido de uma forma absoluta e inextricável. Inextricável. Queremos ver essa singularidade da outra pessoa no presente, expondo essas qualidades que havíamos menosprezado. Queremos vivenciar a vulnerabilidade dela, a dor e a morte, não apenas a nossa. Podemos levar essa meditação mais além. Examine os pedestres de qualquer cidade populosa e note que, em 90 anos, é provável que nenhum deles estará vivo, inclusive nós. Pense nos milhões e bilhões que já nasceram e morreram, enterrados e esquecidos há muito tempo, tanto ricos quanto pobres.
Esses pensamentos dificultam manter o nosso próprio senso de importância, a sensação de que somos especiais e de que a dor que sofremos não é a mesma que a dos outros. Quanto mais criarmos essa conexão visceral com as pessoas, por meio da nossa mortalidade comum, melhor será a nossa capacidade de lidar com a natureza humana em todas as nossas variedades, com tolerância e graça. Isso não significa que deixaremos de estar alertas àqueles que são perigosos e difíceis. Na realidade, ver a mortalidade e a vulnerabilidade até nos indivíduos mais sórdidos nos ajudará a reduzi-los às suas devidas dimensões e lidar com eles a partir de um espaço mais neutro e estratégico, sem levar a sua sordidez para o lado pessoal. Em geral, podemos dizer que o espectro da morte é o que nos impele em direção aos outros seres humanos e nos torna ávidos pelo amor. A morte e o amor estão interconectados de maneira intrínseca. A separação derradeira e a desintegração representada pela morte nos levam a nos unir e a nos integrar com os outros. A nossa consciência única da morte criou a nossa forma particular de amor e, por meio de um aprofundamento da nossa percepção da morte, nós apenas fortalecemos esse impulso e nos livraremos das divisões e separações sem vida que aflige a humanidade. Como diria o sábio, né? Tudo é vaidade. E a morte é uma realidade para todos nós, né? Vamos ver o próximo? Eu acho que é o seguinte, só um breve comentário. Como você falou, Salomão, né, falou, tudo é vaidade. Tem pessoas que o ser humano ele tem a tendência, né, que é a lei da grandeza, de querer se achar mais que o outro, né? E por isso que acontece aí os assassinatos que ele falou. Então, quando você enxerga que todo mundo vai morrer, se as pessoas, eu acho que as pessoas hoje no planeta Terra, elas pensam que não vão morrer, porque é tanta arrogância que, meu Deus do céu, entendeu? Então, se elas parassem para pensar e ver, poxa, tu vai morrer um dia, você não é imortal, você é apenas um ser humano, eu acho que elas começariam a tratar as outras pessoas com mais gentileza. Boa. É isso aí. Agora, vamos lá. Aceite toda a dor e a adversidade. Outra estratégia. Aceite toda a dor e a adversidade. A vida naturalmente envolve dor e sofrimento, e a forma derradeira disso é a própria morte. Diante dessa realidade, nós, seres humanos, temos uma decisão simples a fazer. Podemos tentar evitar os momentos dolorosos e desabafar os efeitos nos distraindo, tomando drogas ou nos envolvendo com comportamentos viciosos. Também podemos restringir o que fazemos. Se não nos esforçarmos no trabalho, se diminuirmos as nossas ambições, não nos exporemos ao fracasso e ao ridículo. Se rompermos os nossos relacionamentos logo no princípio, escaparemos de quaisquer momentos de dor aguda causada pela separação. A raiz dessa abordagem está o medo da morte em si, que estabelece o nosso relacionamento alimentar com a dor e a adversidade. E a evasão se torna o nosso padrão. Quando algo ruim acontece, a nossa reação natural é nos queixarmos do que a vida nos deu, ou do que outros não fazem por nós, e nos retirarmos ainda mais de situações desafiadoras. É quando ocorre o efeito paradoxal negativo da morte. Outra opção disponível para nós é nos comprometermos ao que Friedrich Nietzsche chamou de amor fati, amor do destino. A minha fórmula de grandeza do ser humano é o amor fati, não querer ser nada além do que é, não no futuro, não no passado, não em toda a eternidade. Não apenas tolerar o que acontece por necessidade, mas amá-lo. Isso significa o seguinte: há muito na vida que não vivenciaremos. Há muito na vida que não temos como controlar. Sendo a morte o maior exemplo disso. Vivenciaremos doenças e dor física.
Seremos separados das pessoas. Enfrentaremos fracassos por causa dos nossos próprios erros e da malevolência asquerosa de outros seres humanos. E a nossa tarefa é aceitar essas situações e até acolhê-las, não pela dor, mas pelas oportunidades de aprender a nos fortalecer. Isso. Ao fazer isso, quer fazer algum comentário? Não, perfeito. A gente já falou sobre isso, a questão de estar sempre aprendendo e não ficar se melindrando com as coisas, né? Mas pegar sempre o aspecto positivo dos acontecimentos. Nossa tarefa é aceitar essas situações, né? E até acolhê-las, não pela dor, mas pelas oportunidades de aprender e nos fortalecer com a dor, né? Ao fazer isso, legitimamos a própria vida, aceitando todas as suas possibilidades. E no âmbito disso está a nossa aceitação completa da morte. Colocamos isso em prática ao ver sempre os acontecimentos como fatídicos. Tudo acontece por algum motivo. E cabe a nós discernir a lição. Quando adoecemos, entenderemos esses momentos como a oportunidade perfeita para nos retirarmos do mundo e nos afastarmos das suas distrações. Desacelerar, reavaliar o que estamos fazendo e apreciar os períodos muito mais frequentes de boa saúde. Sermos capazes de nos acostumar a algum grau de dor física, sem apelar de imediato para algo que a atenue. É uma habilidade importante na vida. Quando as pessoas resistirem à nossa vontade ou se voltarem contra nós, tentaremos ponderar o que deu errado, descobrir como utilizar isso para nos educar mais sobre a natureza humana e nos ensinar a lidar com o que são esquivos e desagradáveis. Quando assumirmos riscos e fracassarmos, receberemos bem a oportunidade de aprender com a experiência. Quando os relacionamentos fracassarem, tentaremos ver o que havia de errado na dinâmica, o que nos fazia falta e o que queremos do nosso próximo relacionamento. Não nos fecharemos em casulos para nos proteger de mais sofrimentos, evitando essas experiências. Né? É o que falou, a gente não vai ficar no nosso mundinho, a gente vai tentar encarar a vida, né? E partir da perspectiva que tudo é bom para aqueles que estão nos desígnios, estão nos propósitos de algo maior, tudo é bom. Então, você pega um limão, faz uma limonada, você olha aquilo não como uma perspectiva negativa, mas como um aprendizado, sabe? E muitas vezes é um fato negativo que advém de uma coisa positiva extraordinária que não teria ocorrido se aquele fato negativo não teria ocorrido. Então, tá tudo certo. Vamos para cima. Em todos esses casos, é claro que enfrentaremos a dor física e mental. Não devemos nos iludir de que essa filosofia vai de imediato transformar o negativo no positivo. Sabemos que é um processo e que temos de levar os golpes, mas que, com o passar do tempo, a nossa mente trabalhará para converter isso numa experiência de aprendizagem. Com a prática, se tornará mais fácil e rápido fazer essa conversão. Esse amor do destino tem o poder de alterar tudo que vivenciamos e aliviar o fardo que carregamos. Porque se queixar disso ou daquilo, quando, na verdade, acreditamos que esses acontecimentos ocorrem por um motivo e que eles acabarão nos trazendo o esclarecimento. Por que sentir inveja do que os outros têm, quando possuímos algo muito maior? A abordagem derradeira para as duras realidades da vida? Muito bom, muito bom. E aí eu acho que nós vamos para a última estratégia agora. Abra a mente para o sublime. Pense na morte como um tipo de limiar que todos devemos atravessar. Desse modo, ela representa o último mistério. Não é possível encontrar as palavras ou conceitos para expressar o que é. Estamos confrontando algo que é de todo desconhecido. Nenhuma dose da ciência ou tecnologia ou conhecimento solucionará esse enigma ou o verbalizará. Nós, seres humanos, nos iludimos com a ideia de que sabemos tudo, mas nesse limiar somos, afinal, deixados mudos e às cegas. Esse confronto com algo que não temos como conhecer ou verbalizar é o que chamaremos de sublime, cuja raiz latina significa até o limiar. O sublime é tudo que exceda a nossa capacidade de conceber palavras ou conceitos por ser
grande, vasto, sombrio e misterioso demais. E quando enfrentamos essas coisas, sentimos um toque de medo, mas também de admiração e curiosidade. Somos lembrados da nossa pequenez, do que é mais vasto e mais poderoso do que a nossa vontade ínfima. Sentir o sublime é o antídoto perfeito para a nossa complacência e para as preocupações mesquinhas acerca da vida cotidiana que nos consome e nos deixam sentindo bem vazios. O modelo para sentir o sublime vem da nossa meditação sobre a mortalidade, mas é possível treinar a nossa mente para vivenciá-la por meio de outros pensamentos e ações. Por exemplo, quando observamos o céu à noite, podemos deixar a mente sondar a infinidade do espaço e a pequenez avassaladora do nosso planeta, perdido em toda a escuridão. Encontramos o sublime ao contemplar a origem da vida na Terra, seja lá quantos bilhões de anos, com B, talvez em algum momento específico, e quão improvável era isso, e quão improvável era que isso acontecesse, considerando os milhares de fatores que precisariam convergir para que o experimento das vidas começassem nesse planeta. Que ele está entrando no Big Bang, né, naquela sopa cósmica, né, num acidente cósmico que existem muitas teses, tá? Essa quantidade vasta de tempo e verdadeira origem da vida excedem nossa capacidade de conceituá-las e somos deixados com uma sensação de sublime. Podemos levar isso mais adiante. Há milhões de anos, o experimento humano começou quando nos separamos dos nossos ancestrais primatas. Entretanto, por causa da nossa natureza física fraca, aqui ele está entrando na teoria da evolução, tá? E por estarmos em pequenos números, enfrentamos as ameaças contínuas da extinção. Se esse acontecimento muito provável houvesse ocorrido, como ocorreu para tantas espécies, inclusive outras variedades de humanos, o mundo teria tomado uma rota bem diferente. Na realidade, o encontro entre os nossos pais e os nossos nascimentos contou com uma série de ocorrências aleatórias que era igualmente provável. Isso nos leva a encarar a nossa existência atual como indivíduo, algo que tomamos como uma certeza, como uma ocorrência das mais improváveis, se considerarmos todos os elementos fortuitos que tiveram que se encaixar em seus devidos lugares. Vivenciamos o sublime ao contemplar outras formas de vida. Temos a nossa própria crença sobre o que é real com base nos nossos sistemas nervosos e de percepção, mas a realidade dos morcegos, que percebem o mundo via ecolocalização, é de uma ordem diferente. Eles notam coisas além do nosso sistema de percepção. Quais são os outros elementos que não conseguimos perceber? As outras realidades invisíveis para nós. As descobertas mais recentes, na maioria dos campos da ciência, terão esse efeito de abrir os nossos olhos e ler artigos em qualquer revista científica produzirá, em geral, alguns pensamentos sublimes. Também podemos nos expor a lugares no planeta em que todos os nossos pontos cardeais normais se embaralhem, uma cultura muito diferente ou certas paisagens onde o elemento humano parece especialmente ínfimo, como o mar aberto, uma vasta expansão de neve, uma montanha extremamente alta. Ao nos confrontarmos de uma forma física com que nos miniaturiza, seremos forçados a reverter a nossa percepção normal em que somos o centro e a medida de tudo. Diante do sublime, sentimos um arrepio, um prenúncio da morte em si, algo grande demais para que a nossa mente conceba. E, por um momento, isso nos arrancará da nossa presunção e nos libertará do domínio mortal, do hábito e da banalidade. Por fim, pense nessa filosofia nos seguintes termos. Desde o início da consciência humana, a nossa percepção de morte tem nos aterrorizado. Esse terror tem moldado as nossas crenças, religiões, instituições
e muito dos nossos comportamentos de maneira que não conseguimos ver ou entender. Nós, seres humanos, nos tornamos escravos dos nossos medos e das nossas evasões. Quando invertemos isso, nos tornando mais conscientes da nossa mortalidade, sentimos o gosto da verdadeira liberdade. Não sentimos mais a necessidade de restringir o que pensamos e fazemos, a fim de tornar a vida previsível. Podemos ser mais audaciosos sem termos medo das consequências. Podemos nos livrar de todas as ilusões e vícios que empregamos para aliviar a nossa ansiedade. Podemos nos dedicar por completo ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos, a todas as ações, e uma vez que tenhamos sentido um pouco dessa liberdade, vamos querer explorar mais e expandir as nossas possibilidades enquanto o tempo permitir. Quer ler a frase final? Bora. Livremos a morte. Livremos a morte da sua estranheza. Passemos a conhecê-la. Nos acostumemos a ela. Não tenhamos nada em mente com maior frequência do que a morte. A cada momento, visualizemos-la em nossa imaginação, em todos os seus aspectos. É incerto onde a morte nos aguarda. Esperemos por ela em todos os lugares. A premeditação da morte é a premeditação da liberdade. Aquele que aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. Saber como morrer nos liberta de todas as sujeições e restrições. Michael de Montaigne. Michael de Montaigne. Saber como morrer nos liberta de todas as sujeições e restrições. Muito legal. Aí aqui tem os agradecimentos. Você quer ler os agradecimentos? Não vamos ler, não. Bibliografia selecionada. E a gente chega aqui no final do livro. O índice, quer fazer um comentário? Índice remissivo. Eu vou finalizar aqui, deixa eu ver o que mais que tem. E aí acaba. Bem, a gente pode fazer um comentário do livro como um todo, né? Como é que foi, né? A experiência para você da leitura. Bom, eu vou falar por mim, né? Foi uma experiência enriquecedora. Eu já tinha esse livro, eu tenho os dois livros, né? Eu comprei 48 Leis do Poder e As Leis da Natureza Humana. Só que, eles são muito grandes, né? E, assim, eu não tinha disciplina para ler. Eu li um capítulo, dois, acho que eu li até o capítulo 5. Depois eu fiquei muito cansado e parei. E fazendo assim, fica mais fácil a leitura, né? Que aí eu canso, porque de várias vezes eu estava super cansado e você continuava, e vice-versa, né? Então, eu achei muito bom. Assim. Vencemos, né? Assim consegue romper. Foi uma vitória, temos que sair hoje e comemorar, hein, Lucas? Porque a gente matou um livro aí. É uma vitória. Quantas páginas tem esse livro? Olha só. 748 páginas. Porra, não é fácil ler um livro desse. E a gente leu, quero te agradecer aí, porque é justamente isso que você falou, a gente criou uma egrégora que sozinho não dá mesmo, o cara não consegue ter 2, 3 horas de voz para ler sem parar. A gente vai alternando, né? E aí a gente consegue matar isso aí. Pô, estamos de sucesso então, olha aí, vamos comemorar essa vitória. Graças a Deus. E olha só... pode falar. E esse conhecimento agora, ele está arquivado eternamente, daqui 20, 40, 200 anos a pessoa pode ouvir, e não tinha até então, eu não sei se agora tem, mas quando eu comecei, não tinha no YouTube os áudios desse livro. Isso aqui é uma exclusividade, né? E muito legal, porque até tem. Já tem? Até tem, só que é o seguinte, tem um áudio no YouTube que eu também já escutei, só que ele tem duas partes, parte 1 e parte 2. Só que ele é um robô lento, entendeu? Uhum. E ele é diretão, entendeu? Ele nem faz separação, por exemplo. Acaba um capítulo, ele já emenda no outro, entendeu? E eu acho que esse aqui vai ficar melhor para o público, porque ele está separado por capítulos. Pode ser que o capítulo é grande, mas ele vai ter ali, ele pode ler um capítulo por dia e ele escutar, né? Um capítulo por dia e ele vai rompendo. Fica mais fácil, porque esse livro é muito grande. A leitura dele é muito extensa e pesada, então
18 eu achei bom assim, fazer essa só para a forma. gente ver, em média, a gente leva 2, 3 horas. Vamos botar aqui 2 horas assim para baixo, tá? Vezes 18, nós temos ali 36 horas, 40 horas de áudio, livro, sabe? E de forma que a pessoa pode se programar, ouvir um por semana, pode ir ouvindo para o trabalho, né? Como você falou, dá uma pausa, depois continua e dá para Uhum. absorver. Eu gosto muito, apesar de eu gostar muito do livro físico, né? E de ler ele, eu gosto muito também, às vezes, de fazer a fusão dos dois, de ver o livro e ouvir o áudio. E aqui a gente tem as duas ferramentas, porque a pessoa pode botar na sua TV o vídeo, entendeu? E ficar ouvindo e lendo com a gente, porque a gente tem ali o livro sendo rodado ali na tela, né? Então fica uma Isso. coisa bem legal, fica uma coisa bem legal mesmo. E também democratiza o acesso, porque esse livro, quando eu fui comprar, estava muito caro. R$ 100. Quando, Ah, não, quando eu queria comprar ele em 2019, foi quando ele chegou no Brasil. Só que ah. ele estava R$ 1.000. Eu falei, você é doido? Sério? Mil Mil conto. reais? Aí eu tava assim, aí eu fiquei acompanhando, né? Aham. Acompanhando. Aí quando ele chegou assim, uns R$ 200, eu comprei. É, Mas eu falei, eu não dou mais que isso, não, é dinheiro demais. é, Mas aí, e também nem tive disciplina para ler, tô lendo agora. é Assim isso, todo, né? é isso aí. Aí a gente conseguiu matar. Lucas, a gente vai vendo, então, a possibilidade no futuro a gente fazer um outro estudo de um livro desse formato aí, né? Provavelmente dentro dessa mesma linha, tá? E de desenvolvimento humano, de estratégia, de lucidez, de evolução, de consciência, de poder, de desenvolvimento pessoal. E a gente vai falando ali pelo WhatsApp. Você já tem algum livro em mente que você pretende ler, assim? Um que você gostaria? Olha, eu estava pensando em ver as 21 leis do. É um livro do século XXI, as 21 leis do século XXI, do cara que escreveu aquele o Homo Sapiens, o Harari. Já viu falar do Harari? Não. É. A gente estava falando ali também do Taleb, né? O Taleb também, aquele livro Antifrágil, é bem legal, porque são livros densos, entendeu? Que a pessoa não... Já viu falar do Antifrágil, do Cisne Negro também? Não. Também não. Deixa eu falar, você tem no seu canal as 48 mil leis do poder? Não, os 48 Leis do Poder não. Mas as É, 48 poderia Leis ser do um. Poder, ele já tem bastante coisa sobre as 48 Leis do Poder. Seria só mais um falando algo a mais, né? A mesma coisa, né? Eu queria alguma coisa mais assim exclusiva que não é Eu tão acho que sabe um livro que não tem ainda, do Robert Greene, As 33 Estratégias de Guerra. da guerra. Que ele não tem, assim, separadinho por capítulos, igual a gente fez com esse livro. Aham. Ó, Poderia. é. É um Esse, bom esse, livro. esse livro aí é bem legal, porque entra bem na questão do tabuleiro, entra lá na arte da guerra, entra no Sun Tzu. Ele é bem legal porque ele te dá uma visão assim estratégica militar, né? Uhum. Vamos avaliar e aí a gente vai conversando. Vamos ver Esse qual vai. seria um bom livro, que aí eu não teria disciplina para ler sozinho, mas com você fica mais fácil. Eu já li, e foi impactante quando eu li esse livro. A minha consciência espargiu assim em termos de estratégia, de poder, de governo. Muito bom, muito bom. Vou anotar aqui. Eu tô com uma agenda agora para o final do ano bem acirrada aí, com umas imersões e com uns eventos aí, umas consultorias e umas mentorias que eu tenho que fechar até o final do ano. Mas no começo do ano a gente vai fazer alguma coisa assim. Vamos voltar a conversar aí para a gente, começo do ano, a gente entrar com esse livro aí, As 33 Estratégias da Guerra. Boa, maravilha. Mike, então, não sei se eu te segui aqui nas redes sociais. Você tem Instagram? Tem o quê? Instagram, @Mike_Freta. O YouTube também é Mike Mike, Freta. O nosso Mike YouTube, underline Freta, né? Mike_Freta, 2T, né? No Instagram. O YouTube é Mike Freta. Estamos chegando a 1.000 seguidores agora nessa semana.
E são essas duas aí, o YouTube e o Instagram. Tem o grupo também no Telegram. Ah, tá, te achei. Você tá educação, aí você tá aqui no Alanche, é isso? E o Instagram? Estamos ao vivo, não estamos? Estamos ao vivo no YouTube também agora. Aqui, ótimo. ó. Vou te seguir, ó. Já te segui. Mandei solicitação no Instagram. Agora eu vou ali. Show de bola. Lucas, daí a gente vai se falando ali pelo WhatsApp, né? Para a gente desenvolver novas diretrizes. Um grande abraço, obrigado aí pela participação. Show Igualmente. de bola. Vamos elevar o braço assim aí, nos sentimos vitoriosos. Graças a Deus. Mais um livro concluído. Mais um livro concluído. Mais um livro concluído. E eu quero que tu saia hoje para comemorar, hein? Tem que comemorar essa vitória aí. Tá certo. Forte abraço, viu? Valeu. Abraço.